O sol ainda nem tinha sumido do céu quando ele fez aquilo. Um jovem, bem vestido, com relógio caro no pulso e o celular gravando, amarrou uma cadela ferida direto no trilho do trem. Ao lado dela, um filhote pequeno que mal conseguia ficar de pé. A mãe sangrava pela pata, gemia baixo e tentava proteger o filho com o corpo. E mesmo assim, ele riu. Gravou. Disse que seria o vídeo mais insano que já tinha feito. O trem já estava de caminho, a velocidade aumentava e não havia ninguém por perto. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes não estava nos planos dele, porque o que salvou aqueles dois não foi sorte, foi algo muito mais poderoso. E no fim, até o maquinista, um homem que já viu de tudo, chorou. Ela tremia, suja, ferida, com a pata traseira aberta em carne viva, mas não chorava por dor. Chorava porque sabia que não podia proteger o que mais amava. Amarrada com uma corda grossa e suja, a cadela apenas olhava para o filhote ao seu lado. Ele, pequeno demais para entender o que era a morte, só tentava alcançar a mãe com o focinho, buscando calor. O sol descia rápido no horizonte, e com ele, o som grave de algo que se aproximava. Rodas de ferro em velocidade. Um trem. O barulho aumentava. A vibração chegava pelo solo, e ainda assim, ninguém por perto. Ela tá ali ainda? Perguntou o jovem, rindo do outro lado da cerca. Tá sim, respondeu um amigo, segurando o celular. Vai ficar bom no vídeo? A cadela ergueu os olhos pela última vez, não em desespero, mas em resignação. Na cabine do trem, o maquinista apertou os olhos ao longe. Algo estava nos trilhos, pequeno, imóvel, e ao lado. Outro vulto. A mão foi direto para o rádio. Base, aqui é Antônio. Tem algo no trilho, parece um cachorro. 2, eu acho. Você consegue parar? Respondeu uma voz nervosa. Não há tempo? Ele puxou o freio de emergência mesmo sabendo que era quase inútil. E então, enquanto o trem rangia e lutava contra a própria força, ele viu o filhote tentando cobrir a mãe com o corpo minúsculo. Interior de São Paulo, uma linha de trem reativada para transporte de carga pesada. Durante anos, esquecida, virou campo de apostas e vídeos perigosos de jovens que buscavam adrenalina. Mas naquela tarde, a diversão ultrapassou qualquer limite. Léo, 19 anos, filho de um empresário da cidade, gostava de mostrar poder. Postava fotos com garrafas caras, motos de luxo, armas e animais exóticos. Mas naquele dia queria algo mais chocante. Durante um churrasco com amigos, encontrou a cadela no terreno ao lado. Ferida, provavelmente atropelada, mas ainda amamentando, riu. Já sei o que vai explodir no Insta. Amarraram a cadela com uma corda de nylon e levaram até os trilhos. O filhote, que a seguia por instinto, foi junto. Eles gravaram tudo. Às 17h48, o trem partiu da estação. Às 18h12, as rodas já corriam em direção aos dois. Às 18h15, o rádio da cabine recebeu a ligação que mudaria tudo. O operador da base falava rápido. Um menino de uma casa próxima havia visto 2 cachorrinhos presos no trilho e contado para o pai, um técnico ferroviário. Ele correu até a central e fez o alerta, mas talvez já fosse tarde. Antônio, há 32 anos trabalhando sobre trilhos, nunca havia chorado num plantão, mas naquele momento, quando os faróis iluminaram os olhos da cadela nos trilhos, ele sentiu o coração doer de um jeito que máquina nenhuma sentiria. O trem não ia parar, e eles estavam ali, sozinhos. Mas o que aconteceu depois, ninguém, nem mesmo um homem acostumado a aço, fumaça e barulho, poderia imaginar. O nome dela, ninguém sabia ainda, mas o pessoal do bairro chamava de Pretinha. Era magra, peluda, com manchas cinzas que escondiam cicatrizes antigas. Vivia nas redondezas desde o início do ano, depois que a casa onde ela morava foi vendida. Os donos se mudaram e a deixaram para trás, como quem esquece uma planta no quintal. Só que ela não foi embora. Ficou. Durante meses, dormia debaixo de uma Kombi abandonada, no terreno baldio do final da rua.
sempre deitada de lado, cuidando do próprio corpo com a língua, recolhendo restos de comida e, de tempos em tempos, olhando o portão da antiga casa, talvez esperando que alguém voltasse. Mas ninguém voltou. Até que, numa tarde de chuva, ela apareceu manca. Tinha sido atropelada por uma moto que saiu em alta velocidade do beco. O homem nem parou. Ela, com dificuldade, conseguiu rastejar até o esconderijo de sempre. Alguns moradores viram, deixaram comida, mas ninguém quis levá-la ao veterinário. É só um cachorro de rua, diziam. Ela se vira e ela se virou. No meio da dor e do abandono, pariu 2 filhotes. Um morreu no segundo dia. O outro, o mais forte, sobreviveu. Um bolinho de pelos pretos e patas tortas que a seguia onde quer que ela fosse. Foi nesse estado que Léo a encontrou. Ela mal conseguia andar, mas não deixava o filhote sair de perto nem por um segundo. E talvez tenha sido isso que chamou a atenção dele. "Olha isso, mano", disse ele, filmando a cena. "Essa aí tá morrendo. Imagina botar essa parada nos trilhos? Vai ser sinistro." "Você é doido, véi", respondeu um dos amigos, rindo nervoso. "E se alguém vê?" "Vai ver o vídeo depois, é isso que importa." Eles riram. Pegaram corda do porta-malas, uma câmera GoPro, e foram. A mãe tentou morder quando amarraram suas patas. Levou um chute no focinho. O filhote latia, agudo, quase como um choro. Ninguém parou, ninguém hesitou. Às 17h40, Léo postou o story. Contagem regressiva. Mas alguém viu, lá do alto da janela, Pedro, 10 anos, estava tentando pegar sinal no celular quando notou algo estranho nos trilhos. Chamou a mãe, que não deu muita atenção, mas o pai, Jorge, técnico ferroviário, olhou. Pegou o binóculo, empalideceu. Tem cachorro amarrado ali. E um deles é filhote. Ele saiu correndo da casa. Entrou na central técnica aos gritos, acionando colegas pelo rádio. O trem já estava em rota. Antônio, na cabine, recebeu o alerta com segundos de diferença. "Entendido, tentarei parar, mas está pesado demais", respondeu. 2 técnicos da manutenção, que estavam próximos ao trecho, ouviram o chamado. Um deles era Tiago, o mais jovem do grupo. Saltaram do carro de inspeção e correram trilho adentro, mesmo com o barulho do trem se aproximando. Foram 300 metros em menos de 2 minutos. Quando chegaram, os olhos dos cães já brilhavam sob o farol do trem. Tiago caiu de joelhos ao ver a cena. A mãe arfava. O filhote chorava. Ele puxou o canivete do bolso, mas a corda estava grossa, encharcada e apertada. Os nós não cediam. O trem ainda vinha. "Corta logo, Tiago!" gritou Paulo atrás dele. "Vamos, porra!" "Tô tentando!" respondeu com as mãos tremendo. Conseguiu cortar a corda do filhote. Empurrou o pequeno para o lado da via. Mas quando foi fazer o mesmo com a mãe, escorregou. Rasgou o braço numa pedra. Sangue. O trem já estava a menos de 100 metros. Antônio segurava o freio com força, mas já sabia, não ia dar. E então, o inesperado aconteceu. O filhote que havia sido jogado fora dos trilhos voltou. Correu mancando, sem medo, até a mãe. E começou a morder a corda. Tiago tentou empurrá-lo, mas o pequeno rosnou. Um rosnado minúsculo, mas teimoso, desesperado, inegociável. "Ele está tentando ajudar", gritou Paulo. Os segundos se esticaram. A corda, entre dentes e garras, começou a afrouxar. Tiago puxou. A mãe soltou um gemido, e então, juntos, caíram com ela para fora dos trilhos, 2 segundos antes do trem passar. O trem estremeceu ao passar. A cabine quase explodiu em tensão. Antônio soltou o ar num soluço. Desceu da máquina antes mesmo de estacionar. Ali, ao lado da linha, estavam os 3. Tiago no chão, sangrando, a mãe arfando com os olhos semiabertos, e o filhote deitado sobre ela, tentando cobrir seu corpo. Foi nesse instante que o maquinista chorou, não pelo susto, mas porque, mesmo depois de tudo, ela ainda estava tentando lamber o filhote.
O som do trem ainda ecoava ao fundo quando a ambulância veterinária chegou. Ninguém sabia ao certo quem a chamou. Talvez um dos técnicos, talvez algum morador. Mas ali estavam os dois, ainda vivos, e agora havia esperança. A cadela foi colocada numa maca improvisada. O filhote se recusou a ser separado. Rosnava baixinho para qualquer mão que se aproximasse sem delicadeza. Só sossegou quando permitiram que ele fosse deitado ao lado da mãe, envolto numa manta cinza. No hospital veterinário da cidade, o diagnóstico foi direto. Ela tinha fraturas expostas na pata traseira, uma infecção avançada e sinais claros de desnutrição severa. Se não fosse operada em poucas horas, morreria. Mas a cirurgia era cara. Quase R$ 3.000. E ninguém ali tinha dinheiro. A gente dá um jeito, disse Tiago, ainda com o braço enfaixado. Tira do meu salário. Só não deixa ela morrer. O veterinário hesitou. Sabia que a infecção poderia já estar no sangue. Você tem certeza? Tenho. Ela não desistiu. A gente também não vai. A cirurgia durou mais de 3 horas. Enquanto isso, o filhote ficou no corredor, deitado com a cabeça entre as patas, os olhos fixos na porta. Quando alguém passava, ele apenas levantava a cabeça. Como quem pergunta: já acabou? Ela está viva? Lá fora, o vídeo da câmera da cabine começava a circular. Primeiro entre grupos de ferroviários, depois nas redes sociais. Era curto, o momento exato em que os 2 cães aparecem nos trilhos, o esforço para salvar e, por fim, o filhote voltando sozinho para morder a corda. A legenda original era: o trem não parou a tempo, mas o amor correu mais rápido. Em poucas horas, centenas de milhares de visualizações e uma avalanche de comentários. Esse filhote tem mais coragem do que muita gente. Chorei demais, que mãe incrível. Quem fez isso merece prisão. A pressão na internet cresceu, e com ela vieram as pistas. Um morador reconheceu a voz de Léo no vídeo que ele havia postado antes. A polícia foi até a casa dele. A primeira versão da história, que era tudo encenação. Era só um susto. A gente ia soltar depois. Mas a verdade veio com os prints, mensagens trocadas com amigos, vídeos arquivados. Os registros eram claros, intenção de machucar, de chocar, de ganhar seguidores. E ele conseguiu, mas por motivos bem diferentes dos que imaginava. Enquanto isso, no hospital, a cirurgia havia terminado. A cadela estava viva, fraca, mas viva. O veterinário disse que as próximas 72 horas seriam críticas. Se ela passar das próximas 3 noites, ela sobrevive. Na primeira noite, o filhote se recusou a dormir fora da sala. Um funcionário improvisou um ninho com cobertores e o colocou ao lado da mãe, que mal abria os olhos. Mas quando ele se aninhou ao seu lado, ela ergueu a cabeça. Tentou lamber o focinho dele. Foi o primeiro sinal. No segundo dia, ela tentou se levantar. Fracassou. Chorou de dor. Mas quando o filhote chorou também, ela parou de chorar. E tentou de novo. No terceiro dia, Antônio foi até a clínica. Levou um pedaço de pano da cabine do trem. Quando entrou, o filhote reconheceu o cheiro. Correu mancando até ele, abanando o rabo. "E aí, guerreirinho?", disse o maquinista, ajoelhando. "Veio salvar o dia, né?" Pegou o filhote no colo. Ele não resistiu. Deitou e adormeceu ali mesmo, com a cabeça encostada no peito do homem. Lá atrás, a mãe observava, ainda imóvel. Mas os olhos agora tinham brilho. Na semana seguinte, a recuperação foi acelerada. A mãe, mesmo sem nome ainda, começou a comer sozinha. A infecção regrediu. Os pontos cicatrizaram bem. E o mais surpreendente, a pata que se pensava perdida respondeu aos primeiros estímulos. Tiago, Paulo e Antônio se revezavam nas visitas. O vídeo já havia ultrapassado 6 milhões de visualizações e uma vaquinha online criada por um grupo de protetores de animais bateu R$ 85.000 em 2 dias. A história estava viral. Mas ainda faltava o mais importante: um lar. 2 semanas após o resgate,
A clínica veterinária decidiu liberar a cadela para uma adoção temporária. Ela já andava, devagar, mancando, mas com firmeza. O filhote, por outro lado, parecia ter crescido 10 vezes em energia. Corria pelos corredores como se quisesse provar ao mundo que não era mais uma vítima. Mas havia um problema. Ninguém queria separá-los, e ninguém tinha certeza de quem poderia cuidar dos dois juntos com as necessidades especiais da mãe. Foi então que Antônio tomou uma decisão. Eles vêm comigo. O maquinista reformou um quartinho dos fundos em sua casa. Colocou cobertas, brinquedos, instalou uma câmera para monitorá-los quando estivesse no trabalho e, pela primeira vez, deu nomes. A mãe virou Esperança, o filhote, Faísca, porque foi ela que me fez acreditar de novo. E ele foi quem acendeu tudo. No primeiro dia na nova casa, Faísca correu pelo quintal como se conhecesse cada centímetro desde sempre. Esperança ficou mais cautelosa, andando perto das paredes. Mas naquela noite, dormiram juntos, enrolados, no canto do sofá. Antônio apagou a luz e ficou olhando. Nunca pensei que fosse chorar por causa de cachorro, murmurou, sorrindo. Mas também nunca vi amor assim. Enquanto isso, a denúncia contra Léo ganhava peso. A Polícia Civil concluiu o inquérito e o Ministério Público o denunciou por maus tratos com agravante, ato praticado contra animal em situação de vulnerabilidade, com dolo evidente. O vídeo da câmera da cabine foi anexado como prova. A defesa tentou argumentar que era uma pegadinha que saiu do controle, mas não colou. Durante a audiência, o juiz pediu silêncio antes de dar a sentença. Depois de ver as imagens e ler os relatos da veterinária e dos funcionários da ferrovia, ele disse: "A maldade gratuita é um veneno, mas às vezes basta uma faísca de bondade para curar o mundo." Léo foi condenado a 2 anos de serviços comunitários, multa de R$30 mil revertidas de abrigos de animais e teve seus perfis em redes sociais suspensos por decisão judicial, inédita na região. A queda foi pública e brutal. Contratos cancelados, patrocinadores sumindo, a imagem destruída. Mas nada disso importava mais para Esperança e Faísca. Eles estavam seguros. No mês seguinte, Antônio levou os dois até a ferrovia, a mesma onde tudo quase terminou, mas desta vez com um propósito diferente. "Quero que eles vejam que o trem não é mais ameaça", explicou. Colocou Faísca no colo e segurou Esperança pela guia. O trem passou devagar, apitando gentilmente. Antônio acenou para o condutor e, quando olhou para o lado, viu algo que nunca esqueceria. Esperança, com a cabeça erguida, olhando para o trilho, sem medo, como quem entende que venceu. A última surpresa veio dias depois. A clínica que atendeu os dois recebeu uma carta anônima. Dentro dela, uma doação generosa e uma frase rabiscada: "Vocês salvaram muito mais do que 2 cães. Salvaram uma parte de mim." Era assinada apenas com um nome: Pedro, o menino que viu tudo da janela. Ele agora queria ser veterinário. Hoje, Esperança acorda todos os dias com o mesmo som que quase tirou sua vida: o apito distante do trem cruzando a cidade. Mas agora, esse som não é mais sinal de medo. É rotina, é lar. Ela vive num quintal espaçoso, com grama alta e um sol que parece sempre mais quente do que antes. A cicatriz na pata ainda está lá, marcada, visível, mas já não impede os passos. De manhã, ela caminha até o portão, deita ao lado do vaso de cerâmica azul e observa a rua como quem reconhece o que é segurança. Faísca, por outro lado, é pura explosão. Corre, brinca, late para as borboletas e morde meias como se fossem monstros. Cresceu forte, saudável e com um olhar que carrega uma doçura difícil de explicar. Mas quando a mãe se deita, ele deita junto. Ainda como no primeiro dia. Eles se entendem num silêncio que eu nunca vou conseguir traduzir, diz Antônio. É tipo:
alma falando com alma. Às vezes, ele os leva até a ferrovia, onde os colegas pedem para ver os famosos heróis. Tiago, o jovem que sangrou para salvar a esperança, virou padrinho do filhote. Paulo, que corria ao lado, é quem sempre leva os petiscos escondidos no bolso. O vídeo original, agora com mais de 18 milhões de visualizações, se transformou em um mini documentário produzido por um canal de proteção animal. As imagens da mãe amarrada, do filhote mordendo a corda e do resgate cronometrado ainda emocionam milhões. Mas é a cena final, dos dois dormindo no colo do maquinista, que mais comove. A história se espalhou, doações triplicaram para ONGs locais. Escolas passaram a exibir o caso em palestras sobre empatia, e um projeto de lei, inspirado no episódio, começou a tramitar na Câmara Municipal com o objetivo de endurecer as penas para maus-tratos contra animais. Tudo isso por causa de uma cadela que não desistiu e de um filhote que voltou. Numa noite fria, Antônio saiu para fechar o portão e viu Esperança sentada no quintal, olhando o céu. Faísca dormia encolhido ao lado dela. Ele se aproximou, se agachou e passou a mão em sua cabeça. Obrigado por não ter desistido, sussurrou. Ela virou o rosto devagar e lambeu sua mão. E naquela noite silenciosa, com o trem passando distante e dois corações batendo juntos no quintal, Antônio entendeu que algumas histórias não terminam. Elas continuam, mesmo depois do fim. E se você também acredita que o amor pode vencer até o impossível, então talvez goste da última história que a gente contou aqui no canal. Ela está aparecendo aí na tela agora. Se ainda não for inscrito, aproveita para se juntar a nós. E se já faz parte dessa família, deixa seu like. Isso ajuda muito a continuar resgatando histórias como essa. A gente se vê na próxima.